Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje um podcast muito especial, tanto para você que é advogado, quanto para você que é empreendedor. Estou hoje com duas figuras muito importantes para talvez o empreendedorismo maranhense, né? Pessoas que eu admiro bastante, que eu venho acompanhando o trabalho há bastante tempo e que eu tenho o prazer hoje de receber o doutor Ângelo Parrião e o Dr. Daniel Duran. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast Easy Lead, tá? É um prazer ter vocês aqui. São pessoas, como eu falei, que eu admiro bastante, que eu vejo não só por serem jovens advogados, porque jovens talvez na idade, mas que têm bastante tempo de carreira, né? Bastante tempo de caminhada e que talvez seja um dos motivos pelo qual eu admiro a trajetória de vocês. Sejam muito bem-vindos. Pô, legal. Obrigado, primeiramente, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre tudo que a gente gosta, né? Empreendedorismo, venda, negócio, networking. E vamos juntos. Inclusive, a gente estava falando hoje, né? Já te dar a palavra, mas que é muito legal você ter contato ali com pessoas que estão nesse meio e poder ligar, poder contar. E não ter aquela visão de concorrente, né? Mas sim. de poder realmente compartilhar a experiência. Então, acredito que vai ser muito proveitoso. Show de bola. Perfeito. É um prazer estar aqui, tá, João? Obrigado pelo convite. Quero agradecer ao convite e também à tua audiência. Eu acho que vai ser um papo muito bom. A gente vai seguindo aí, vai ser uma oportunidade muito boa para a gente trocar uma ideia e para poder também colocar os papos em dias aí. Eu acho que a gente vai falar sobre empreendedorismo, marketing digital e por aí vai. Vamos para cima. Perfeito. É um público que tu conhece bem, né, Ângelo? Muito bem. O Ângelo... Tem uma jornada. Nada de novo sobre o sol. Com certeza. Como eu falei, eu acho que o papo hoje ele vai ser muito sobre, não só sobre advocacia, mas como empreendedorismo, embora que as duas coisas elas tenham muita sinergia, né? Uhum. O advogado ele é um empreendedor. Mas, voltando àquele papo que a gente estava no início, de como eu conheci vocês, para que a gente possa, né, emendar de como surgiu. O Ângelo e o Daniel são fundadores da Nidos Registro de Marca, né? E do Parrião e Durães Advogados, correto? Perfeito. Eu queria entender como é que surgiu essa parceria, né? Porque lá no começo, quando eu tive o primeiro contato com o Daniel, foi lá na faculdade, né? Na universidade, que a gente estudou estudou na mesma universidade, em que pese não foi na mesma sala, né? E o Daniel, ele foi fundador da IUS, que é a empresa júnior de direito. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre registro de marca, né? Eu queria saber como é que aconteceu essa conexão do registro de marca com o Ângelo, como é que essa coisa aconteceu? Cara, é uma longa história, mas a gente... Na verdade, sim, vamos voltar um pouco, né? Eu comecei a faculdade sem saber o que eu iria fazer. Então... E sabia que eu não queria advogar. Então, por coincidência, por ironia do destino, não queria advogar. Mas logo no início, não me identificava assim com nenhuma área especificamente, né? E aí devo aqui também fazer uma menção honrosa aos meus colegas Alan e Maikelson, que junto comigo fundamos ali a IUS. E foi de um bate-papo, a gente percebeu que faltava muito dessa visão empreendedora dentro da faculdade. Isso não era fomentado de forma alguma, principalmente do curso de Direito, que é, por sua natureza, um curso muito tradicional. Sim. Então, ali a gente conversando, e aí o Alan e o Maikelson trouxeram essa ideia. Cara, vamos trazer essa iniciativa para dentro do curso. Eles também já tinham essa visão de advogar, de empreender. E a gente se reuniu e a gente pensou, cara, a possibilidade de trazer isso para dentro do curso é através de uma empresa júnior. Isso tinha e tem dentro da UFMA em diversos cursos, dentro do Brasil afora, mas não tinha dentro da UFMA para o curso de Direito. Inclusive, no Maranhão não tinha nenhuma. Foi a primeira. Foi a primeira do Maranhão. E aí a gente se movimentou para abrir, né? Sem saber o que ia fazer, porque, imagina, você não é advogado, você é estudante, e você tem que oferecer um serviço para aquela empresa, porque, querendo ou não, é uma empresa. Então, precisa se manter, você precisa ali... Lógico, não tem custos, mas você tem que... existe ali uma fundação, uma organização que gere, você quer alcançar os resultados, bater as metas. Então, você precisa oferecer algum tipo de serviço. E aí eu lembro que na época, salvo engano, em meados de 2019, isso, a gente conversando, a gente pensou sobre o registro de marca. Salvo engano, foi até o Maxson que trouxe a ideia. E a gente pensou, cara, mas como é que é isso? Como é que funciona? O que é isso? A gente não tinha essa noção.
E a gente foi buscar estudar. Aqui no Maranhão realmente não tinha, assim, ninguém posicionado na época em relação a isso. Sim. E a gente foi atrás de fazer benchmark com outras empresas júniores e entender. A gente fez curso na época, buscou aprender como é que fazia. Começamos a oferecer para as pessoas e receber muitos nãos. E já começamos a lidar com as primeiras objeções ali, entender como é que funcionava. Porque ninguém queria comprar de estudantes ali que não sabiam fazer, não sabiam o que estavam fazendo. Né? Normalmente imagina por estudantes. Exato. E aí muita gente querendo fazer de graça e tudo. Então, foi uma época ali que a gente aprendeu muito a ser resiliente. Sim. Aprendendo tudo mesmo na prática ali, batendo cabeça. E a gente começou a entender que aquele era o meu mundo. Aquilo era o que eu gostava de fazer e foi quando eu comecei também a me posicionar, gravar alguns conteúdos, fazer alguns posts, algumas publicações, conversar com pessoas. Acho que ele começou a receber os primeiros Pix também. Os primeiros Pix. Incentivo, né? Depois da faculdade. Mas depois que eu saí da empresa, né? Mas enfim, quando eu saí da empresa, eu pensei, cara, esse serviço ninguém faz, eu aprendi a fazer e eu já sabia fazer com um nível ali de qualidade muito boa que eu não via em outros profissionais do Brasil inteiro, inclusive. E foi quando eu comecei a criar uma rede de parceiros. Então, pessoas que me procuravam para fazer, indicar outras pessoas, outros profissionais. E eu acho que foi quando o Ângelo ouviu falar, né, da iniciativa, me buscou também. Foi por conta da IUS, esse vínculo, essa conexão? Eu tava com essa dúvida, aí eu fui olhar no nosso histórico de conversa. A primeira mensagem foi uma mensagem tua. Foi? No direct, no meu direct. E era pra gente bater um papo. E aí eu comecei a seguir ele. E aí a gente começou a conversar. E aí acho que a parceria nasceu, né? Pode continuar. Pois é. Aí eu saí da empresa Júnior. Comecei a criar essa rede de parceiros, né? Tava decidido por advogar. Então, na época, eu estagiava na Defensoria Pública e decidi entrar no escritório de advocacia. Mas eu percebi que eu devia criar algo para mim. Já sabia a área durante esse período, meio tempo ou não? Cara, assim, não sabia a área que eu queria. Tá. Eu sabia que eu queria advogar e ter o meu escritório. Então, a área eu estava buscando ali me conectar. Como o Registro Mark ele começou a crescer, e a gente vai falar sobre isso, acabei que percebi que o empresarial era algo que me atraía. Eu gostava de lidar com aquele público, com os empresários, de lidar com as dores deles. E o Registro Mark é algo muito legal porque ele abre ali um leque muito grande de forma de atuação e de dores que o empresário tem. E muitas vezes ele nem sabe. Sim. Então, depois que eu saí da empresa, eu entrei no escritório. E desde lá eu percebi que de fato, eu queria ter algo meu. E aí, já tinha rede de parceiros, o Ângelo, né, chegou, ele trouxe também esse network que ele já tinha de muitos anos, esse conhecimento, esse know-how, essa rede também que ele já tinha e somou. E foi quando eu percebi que eventualmente o que eu ganhava lá era 1/3 do que eu já estava ganhando com essa rede de parceiros e com o Ângelo. Inclusive é interessante, né, trazer isso também, porque você ter... Eu acredito que a palavra que resume os resultados que a gente tem hoje é relacionamento. E você prezar e cultivar relacionamentos de qualidade. Então, o Ângelo, no início, apesar da gente não ter a sociedade ainda definida, ele trazia os clientes, a gente fechava e dividia meio a meio. Sim. Muitas vezes, o cliente chegava para mim direto. Só que o que eu fazia? Ângelo, chegou esse cliente. E eu dividia com ele, eu repartia com ele. Por mais que o cliente não tivesse chegado através dele. Eu acredito que isso foi ali o pontapé da gente ter esse alinhamento de valores. De o Ângelo perceber Nasceu uma sinergia muito forte. Uma sinergia... Né? De Ângelo perceber que eu estava cultivando isso e da gente perceber que um ou outro a gente estava lidando com transparência, com sinceridade e trazer e cultivar essa sociedade que já estava dando certo. Foi quando a gente marcou, né, de se encontrar, eu estava aqui em São Luís já. Isso. Conhecia pessoalmente ou ainda não? Acredito que não. Eu acho que foi a primeira vez, talvez, né? Legal. E aí, já criou essa conexão, essa confiança, né? Até porque naquele momento as coisas já estavam dando certo, né? A parceria já estava rentável. Sim. Então, a gente olhando para o mercado e vendo as possibilidades, a gente já estava bem intencionado a se aliar e criar a sociedade. Então, foi quando a gente marcou essa reunião. Foi até no restaurantezinho, né? No japonês. Foi no japonês. E aí, a gente decidiu... Naquele momento ali, por abrir empresa. A gente falou, cara, tá dando certo, vamos focar nisso, vamos testar. A gente... Inclusive, tu pode contar, tu vai contar a tua versão, né? Mas eu realmente entrei de cabeça ali. Não passou muito tempo, eu saí do escritório, sem bagagem. Tipo assim, tinha uma bagagem, mas eu acho que eu não tinha nem formado ainda, né? Isso. Então, assim, era muito novo, e eu acho que você tem que arriscar. Sim. Então, você que tá iniciando agora, cara, arrisca.
tomar risco para que você tenha esse resultado. Cara, isso pra mim tem sido cada vez mais claro também, cara. Se você não tomar risco, empreender vai ficar mais difícil no longo prazo. Exatamente. Se tu não tomar porrada agora, lá na frente vai ser pior. Eu vejo muita gente, João, que inicia e, de fato, é legítimo ter um certo receio, um certo medo, querer construir algo ali para ter mais segurança. Porém, eu acho que você é reflexo ali dos seus investimentos e do risco que você toma no início. Total. Então, e os seus resultados estão diretamente atrelados a isso. Então, cara, se eu vejo muita gente, eu fico realmente triste. Tipo assim, de gente com potencial, ali, que é realmente boa, trocando um futuro brilhante ali, um potencial que ele tem por uma estabilidade. Que não existe. Que não existe em nenhum lugar. E aí você se limitar por um medo, eu não concordo. E eu acredito que o que realmente nos trouxe aqui, além, como eu falei, da questão do relacionamento, é saber ter esse gerenciamento de risco e ter essa resiliência e lidar com o medo. Porque o medo ele tem até hoje. Sim. Você inicia o mês ali... Isso. Sempre Todo novo movimento é uma insegurança. Começa tudo do zero. Sim. E o Ângelo tem já com filho, com família. Então, eu já tenho que sustentar uma casa. Então, assim, é sempre ali um risco, mas que você tem que assumir. Tem que assumir para poder ter os resultados que você deseja, né? Cara, uma vez eu vi, eu acho que o Vanderlei Silva, ele falando que ele já lutou diversas vezes, mas toda a luta ele entrava com medo. Exato. Ele nunca deixou de lutar sem medo, né? E aí o empreendedor é a mesma coisa. Todo mês, conforme tu falaste, né? Vai ter esse medo. Indiscutivelmente o medo de quebrar, o medo de não pagar as contas no final do mês, porque tu já começa no negativo. Exato. E aí se tu não tem caixa, ou mesmo que tu tenha caixa, tu vai precisar fomentar um dinheiro a mais para que tu pague teu funcionário, teu colaborador, energia, etc. Bom, e aí o Daniel, né, desenvolveu essa parte ali inicialmente do registro de marca, começou a conexão, mas o Ângelo, como eu tinha te falado, eu já vi alguns teus conteúdos desde 2018. Eu acredito que eu falei jovem advogado, mas eu acredito que tu nem seja mais jovem advogado, eu acho né, Ângelo? que eu já saí dessa barreira, porque eu passei dos 30, né? Eu cheguei nos 30, aliás. Então já não sou mais considerado jovem advogado. Sim. E aí eu via, não em 2018 em exato, mas ali quando eu comecei a estudar sobre o assunto, 2019, tu já publicava conteúdo, inclusive com pessoas muito relevantes. O Eduardo do ADV Box, Eduardo né? Pitts. Então, eu vi, inclusive, foi uma live, né? Que tu fez com ele, Cara, foi um tivesse vídeo. contatos com o Eduardo Pitts, lives, estive com ele pessoalmente também, na ocasião que eu tive em Florianópolis. Antes do ADV Box, né? A gente foi até em Jurerê juntos e... Legal. E foi bem bacana. E a gente falando de relacionamento, foi justamente um relacionamento que eu cultivei da internet e que gerou negócios, uma boa parceria, uma boa amizade com o Eduardo e com outros, né? Que legal. E, João, a minha história é totalmente inusitada, atípica, porque eu sou egresso da UFMA também, assim como vocês. Acho que vale deixar a menção honrosa também a UFMA. Eu acho que é uma universidade que, querendo ou não, ainda tem alguns problemas, a gente sabe, mas que capacita e forma ótimos profissionais. Como diria o meu grande professor Chay, formado e deformado. Perfeitamente. E então eu saio da faculdade ainda sem essa visão clara, mas já sabendo que eu queria advogar. Isso foi de 2017 para 2018. E naquele momento o marketing digital estava iniciando. Então eu peguei todo aquele início, o Érico Rocha, fórmula de lançamento. O marketing digital mesmo, né? Digital, não marketing jurídico. Não marketing jurídico, marketing digital. O marketing jurídico a gente nem falava ainda. Não existia essa terminologia vinculada ou uma estratégia específica de prospecção para advocacia. Então eu fiquei encantado com aquilo. Comecei a ouvir a lógica dos dígitos e eu falei, cara, quero isso para mim, de algum jeito eu preciso entrar. E também percebia que aquele aprendizado poderia trazer para a advocacia. Então, foi ali o meu ímpeto inicial, estudar, aprender, desenvolver, e surgiu a ideia da Escola de Advogados, né, que é muito marcante na minha trajetória. O que é a Escola de Advogados? Era uma plataforma de cursos online para advogados. Então, como eu estava em contato com a forma de lançamento, eu queria lançar cursos e eu não tinha expertise, porque eu era naquele momento um jovem advogado. Então, qual foi a ideia que eu tive? Cara, vou me aproximar de pessoas que já têm know-how, que já têm bagagem, podem compartilhar conhecimento e eu vou ficar junto com eles aqui, eu vou aprender e ainda vou eventualmente ganhar uma grana ou vou estar desenvolvendo um produto digital, né? Vendendo na internet. Sim. Então, foi o início da escola, a gente começou a criar conteúdo ali de forma bem
natural, quando eu tinha a oportunidade de estar com um advogado que eu admirava. Então vamos gravar uma entrevista, fazer uma live. E a coisa foi acontecendo, então a gente começou a fazer 10, 20, chegamos a 30 mil seguidores e começamos a lançar cursos online, né? Então Sim. tinha o curso Direito para Startups, que era com o Lucas, que é um advogado muito conhecido no ramo das startups. Tinha o curso Advocacia Empresarial na Prática e tinha o curso Recursos na Prática e tudo mais. E era um bom negócio, era um bom canal de relacionamento. Só que em dado momento, João, eu comecei a perceber que eu estava construindo uma casinha ou construindo um palco que não era eu. Que não era eu que estava ali na frente, ou ganhando os louros e os benefícios de todo aquele trabalho, que tu sabe que... Nos bastidores é pegado. É pegado. Então, eu comecei e eu nem me encarava como um advogado, porque esses anos iniciais, até o início da pandemia, eu estava mais vinculado ao marketing digital, com lançamento de cursos. E aí eu me conectei com o Guilherme Nunes, também um abraço ao Guilherme, um parceiro nosso aqui de todos nós. E aí eu tive uma oportunidade muito boa de vir morar em São Luís e estar com ele no escritório, desenvolver produtos para advocacia. Ou seja, atrair realmente o público final da advocacia. Então foi quando eu realmente comecei a me ambientar com o ambiente de escritório, com as dificuldades, com os dilemas, com a estratégia processual, com tudo que envolve um escritório de advocacia. Rotina da advocacia. Isso. E eu me apaixonei pela advocacia. Começou a usar blazer. Comecei a usar blazer, que até então era só uma camisa preta, básica. E, cara, por conta de todo esse... Por isso que eu falo que é uma história atípica, porque eu não entrei de cara na advocacia, eu entrei de cara no marketing. Então, isso me proporcionou relacionamento. Assim como tu lembrou do Eduardo Cates, eu fiz diversas viagens, conheci diversos advogados, influenciadores do mercado. Tive em São Paulo diversas vezes, na sede da Jus Brasil, conheci o Rafa, que é o fundador da Jus Brasil, que é a maior Lautec da América Latina. Então, isso me proporcionou o quê? Aí a gente vai caminhar das duas histórias, né? Aliás, uma história, que é a história da Nidos, mas que tem dois caminhos, duas trajetórias, que é a minha e do Daniel. Tá. E Ângelo, Perfeito. Antes de tu caminhar para a história, só vou te passar uma curiosidade, que eu te falo que eu te acompanhei há um tempo, que quando eu fundei a agência, né, lá em 2020, se eu não me engano, eu mandei mensagem para a Escola de Advogados, cara. Eu mandei uma mensagem assim, porque vocês tinham acho que 30 mil seguidores à época. Aí eu, caraca, acho que é uma oportunidade, né? Vai que eu me conecto com esses caras. Só que aí não respondeu, porque eu acho que... Pelo número, né? Enfim, eu acho que devia ter muito direct. Aí, um tempo depois, o Daniel falou que tinha um sócio, aí era tu, da escola de advogados. Cara, eu comemorei nesse dia. Na minha cabeça, eu tinha cheguei no cara que eu queria me conectar. Só que eu ainda não sabia que tu era, talvez, o fundador, né? Eu sabia que tu tinhas ali uma conexão. E aí, a época, talvez... Pra te dizer, né? Porque essa admiração é desse período, né? Legal. Que eu achava muito... Porque era uma empresa maranhense. E eu pensava, cara, um cara do Maranhão tá fazendo esse movimento. E às vezes eu vou falar sobre marketing digital para um advogado, o cara não sabe nada, né? E aí um cara lá em 2018 tava falando sobre isso. Aí, na época, inclusive, acho que aquele senso inicial do empreendedor que acha que tá construindo algo novo, quando tem pessoas atrás que fizeram, né? Eu pensei, cara, então o que eu pensava... sobre que a gente estava desbravando o mercado, apesar de estar um pouco, porque 2019 ainda, né, estava no início. Isso. Tinha alguém fazendo isso há muito tempo, né? Que massa. Te passa esse feedback porque a época para mim foi... Eu achei, nossa, achei o cara. Vou continuar aí seguindo em frente. Aí, enfim, as coisas deram certo e segui. Que massa, cara. E eu era muito surpreendido com o direct. E as pessoas, Ângelo, vamos marcar uma reunião aqui em São Paulo. Cara, eu não moro em São Paulo, eu moro no Maranhão. Então, vamos marcar uma call. Agora, loucura, né? Reunião presencial, mas por conta dessa visibilidade da escola. Cara, que foi muito importante. Foi muito... Até hoje, os resultados que a gente tem, os bons parceiros que nós temos no escritório e na Nidos vieram desses relacionamentos que eu cultivei no início. Sim. Então... A história, né? Aí que... agora a gente vai chegar na história. E então eu
comecei já estava como parceiro do Daniel. Uhum. E eu não sei se essa parceria começou a ser realmente... Chamou a atenção dele como algo rentável, porque a gente começou a ter um volume de clientes bem interessante. Uhum. E a partir também de uma análise de mercado, a gente decidiu se unir, se aliar e fundar a Nidos, né? Isso aconteceu no finalzinho de 2022. Aquela reunião no japonês foi em agosto, setembro, mais ou menos, de 2022. A gente decide iniciar a sociedade. Eu saio do escritório do Guilherme, onde eu estava. Uhum. E Daniel também já estava no final da faculdade, naquele escritório que ele também decide sair. E a gente se une com força em 2023 para fazer as coisas acontecerem com a Nidos. Primeiro escritório maranhense, né, especializado em marcas e patentes. Hoje a gente, com menos de 3 anos, estamos chegando a um número que é muito importante para a gente, que é de 600 clientes na nossa base. Então, isso de um trabalho que foi iniciado com muito empenho ali, com muita sinergia nossa. E também conectado, a gente tem a operação da PD Advogados. Uhum. E hoje a gente está junto aí, colhendo os resultados e também com novos desafios, novos dilemas que a gente quer compartilhar com vocês ao longo do episódio. Perfeito. E por que Nidos, Daniel? De onde que veio essa ideia? Cara, eu sempre tive muito isso, assim, de ter uma... Quando eu imaginava uma empresa, eu sempre quis ter um nome muito forte, assim, ou que tivesse de fato uma identidade, né? Porque eu acho que, e essa é tua área, pô, o nome da empresa diz tudo, né? Você tem ali uma identidade e tudo, é algo que faça sentido, que tenha significado. E a gente bateu muita cabeça, né, pra decidir esse nome. Foi muito tempo ali, a gente via, sempre pesquisando se tinha registro ou não, vendo se tinha viabilidade. E aí a gente pensou, cara, eu até te mandei, né, um dia assim, Nidos, que tal Nidos? Porque... A ideia, tu trouxe, desenvolveu essa ideia. eu pensei, eu mandei pro Ângelo e a gente viu que tinha um significado de... Nido significa ninho, em latim. Então, ninho, você tem ali um ambiente de desenvolvimento e tal, de crescimento, é um berço de fato, né? Então, a nossa ideia hoje, o nosso lema é justamente ser... a gente tem essa ideia do pássaro, né, ali no N. Então, a ideia de criar um ambiente propício para que a empresa possa alçar grandes voos no futuro, com essa proteção. Então, ser a proteção por trás das empresas para que elas possam alçar grandes voos. E foi daí que surgiu a ideia da Nidos. E aí tem a nossa logo é um pássarozinho e tal. Então, daí a gente começou a traçar toda a identidade e tudo, justamente para trazer essa ideia de conforto, de proteção, de segurança. E vem daí o nome. Legal. A ideia foi do Daniel. Ele Sim. mandou esse nome Nidos e de cara eu curti. Porque até então as ideias que a gente tinha, que ele mandava, que eu mandava, ninguém gostava. Foi nome demais que a gente pensou. O nome é complicado. Eu sou extremamente perfeccionista. Sim. Quando eu vou desenvolver algo, tem que ser algo que realmente chegue no ponto em que eu queria, ou que me agrade, ou que vá agradar o mercado, enfim. Então, aí eu pensei bastante. Aí a gente escolheu pelo nome Nidos e em torno desse nome a gente criou esse simbolismo, esse significado que tá dando muito certo, né? Sim. Inclusive, um colega veio me falar, Ângelo, eu conversei com um advogado que disse que todo mundo sabe fazer registro de marca, mas o que vocês estão fazendo é surpreendente. Vocês criaram algo e foi isso que aconteceu. A gente criou... E eu acho que é um dos diferenciais, que a gente pode até entrar nesse ponto. Como eu já tive experiência empreendendo no passado, né? Dentro do meu início da advocacia. Então, quando eu e Daniel iniciamos um alinhamento, a gente começou com uma gestão muito profissional, João. Surpreendentemente profissional para 2 jovens que, né? Então, a gente sempre teve muito rigor com a gestão financeira. A gente sempre teve muito alinhamento de funções. Olha, a empresa não tinha ninguém, só tinha eu e Daniel, não tinha colaborador, mas já tinha todos os seus departamentos, já tinha todas as suas funções, já tinha uma visão de futuro do que a gente queria alcançar. E foi com base em vários erros, em várias porradas que eu havia tomado nos outros projetos, outros empreendimentos que eu havia
participado antes, né? Então, esse foi um ponto bem interessante que eu acho que para o jovem advogado, ou para o advogado, que é esse o nosso público, eu acho que vale muito essa atenção. Sim. Iniciar um escritório, mas, cara, vamos olhar para a gestão, vamos levar a sério o marketing, a prospecção, a eficiência na entrega e ter essa gestão profissional, acho que é muito importante. Sim. Tem a frase da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. Eu sou muito a favor do progresso e ordem, né? Primeiro você cresce, depois você organiza a casa. Mas esse ponto de gestão, e aí talvez trazendo um pouco da minha experiência, para mim, hoje, inclusive, tem sido muito importante, porque a gente cresce, né? Vende muito, aí tudo bem. Mas aí como é que tu entrega pro teu cliente? Como é que tu gera valor? Porque esse relacionamento, inclusive, que vocês estão cultivando é muito da entrega que vocês têm. E se não tem uma gestão muito boa, como é que eu vou gerar entrega e gerar mais conexões? Como é que indica meu trabalho? Né? Que é algo que eu tenho passado, porque lá na frente eu resolvi vender, né? Lá atrás, na verdade. E aí, cultivar essa gestão, eu acredito que tenha sido fundamental para hoje, né? Na verdade, as experiências passadas que tu teve, que o Daniel teve. E eu vejo em vocês, na verdade, uma sinergia muito legal. Porque, se eu não me engano, aí vocês podem me dizer se eu tô errado, o Daniel, quando eu fui conversar com ele uma vez, e aí depois a gente pode falar mais sobre essa história, ele falou que era muito mais operacional e tu cuidava da parte de marketing e vendas. Como é que essa sinergia de vocês dois, isso fez diferença? Como é que foi para cada um de vocês? Essa experiência, tu tocando talvez ali a venda, a gestão e marketing, o Daniel cuidando do operacional. Uma empresa de 2 pessoas, né? Como é que foi conciliar essas 2 coisas? Quem fazia cada coisa? Boa. Cara, eu acho que no começo todo mundo faz tudo. Então, lógico, eu tinha mais domínio do operacional porque era um produto que eu sabia fazer. Mas no que diz respeito às outras áreas, a gente sempre compartilhou muito. Então, nós dois vendíamos, nós dois íamos para reunião, nós dois fazíamos o marketing, nós dois gravávamos, nós dois cuidávamos do financeiro. Então, tudo era nós dois. A não ser pela parte do operacional, que ficava mais comigo por uma questão de saber fazer ali melhor, ter mais experiência. Sim. Mas fora isso, os dois faziam tudo. E vai muito nessa ideia do crescer para depois organizar a casa, porque no começo ali, como era só nós dois, mas já tinha um fluxo de clientes muito grande, assim, muito grande relativamente, né? Porque no começo você consegue entregar bem e crescer. Sim. Hoje a gente já tem esse desafio muito maior. Porque é uma carteira de clientes grande que você precisa gerir. Porque no começo, é natural. Você vai oferecer um serviço de qualidade. Eu acho que é o básico. É obrigatório você oferecer um serviço de qualidade, saber o que está fazendo. E aí, inclusive esse dado a gente pode trazer mais pra frente, mas a gente começou a receber muitas indicações e ter esse retorno. Então, os clientes viam que era algo legal, que tinha uma experiência legal e começavam a indicar para outras pessoas. E assim a gente foi construindo ali uma bola de neve. Sim. Só que depois que você cresce, depois que você tem uma carteira de clientes grande, um fluxo de clientes grande chegando, você precisa ter uma atenção maior, aí sim mergulhar na gestão do teu escritório. Eu digo que no começo você vai do jeito que dá, mas depois você precisa de fato ali ter essa gestão muito bem acurada, né? Para que você continue tendo essas indicações. E eu vejo muitos escritórios que passam por isso, né? Crescem, no início tem ali um bom fluxo de indicações, inclusive, e depois perdem isso porque não conseguem ter essa gestão. Então, hoje, eu acho que um grande desafio que a gente tem é esse, né? Que a gente está tentando cada vez mais melhorar. Isso eu acho que é para sempre, não acaba, né? A questão da gestão. Cara, tem uma métrica que chama NPS, né? Que é a índice de satisfação dos clientes. Como é que vocês fazem para... E aí é um pouco até de mentoria para mim, né? Uma mentoria gratuita aqui. Como é que vocês fazem para cultivar esse relacionamento, né? No sentido de que, ok, gerei o network. E depois, como é que eu tenho um ponto de contato de marca com esse cara? Como é que eu faço para gerar uma nova indicação, né? Como é que eu torno isso previsível? Porque para muitas empresas a indicação acaba não sendo previsível. Por isso que às vezes recorrem a tráfego pago para ter o mínimo de previsibilidade. Sim. Mas como é que vocês criam esse ponto de contato com essas indicações para que gerem mais? Tem algum método? Eu sei que vocês têm um método de indicação, né? Que eu, inclusive, acho fantástico. Vejo pouco na maioria das empresas do Brasil. Como é que funciona isso para vocês? Posso te falar assim, porque aconteceu de forma natural, né? Primeiro ponto, não foi algo que a gente percebeu desde o início que a indicação seria o principal canal de prospecção de clientes. Na verdade, como eu já estava muito ambientado com o marketing digital,
E nós iniciamos no primeiro mês nossas campanhas no Google Ads e no Facebook Ads. Então, nós imaginávamos que os clientes, o grosso, a grande parcela do nosso cliente viriam do tráfego pago. Só que nós percebemos que não era bem assim. Sim. Que, na verdade, e pegando uma amostragem bem pequena, nos primeiros meses, nós percebemos que o que estava fluindo muito eram as indicações de parceiros e de clientes. Então, como a gente já tinha a base, uma rede minha e do Daniel, nós nos unimos para abordar esses parceiros, esses clientes, e pedindo indicações ou acontecendo naturalmente as indicações. A gente, então, começou o processo de atendimento, de melhorar o nosso atendimento. Então, foi mais ou menos assim. Mas, diretamente sobre a tua pergunta, que foi mais no sentido da questão de como tornar a indicação algo mais previsível. Qual é a rede de contatos? Como é que isso acontece? Porque muitos advogados trabalham assim, indicou uma vez, mas ele não vai talvez pedir indicação, né, do cliente ideal, o ICP dele. Se eu puder complementar, assim, o que o Ângelo disse, foi exatamente isso. Só que por que aconteceu isso, né? Por que a gente viu que o tráfego pago ali no primeiro ano não resultou o que a gente queria? Porque a gente não tinha uma equipe comercial. Perfeito. Também então, esse ponto é importante. Éramos só nós dois. Então, muitas vezes a gente atendia, passava muito por nós o atendimento, então a gente tinha que lidar com tudo e acabava ficando ali, tipo assim, beleza, atendi o cliente vem, o lead vem de outro estado, e tu sabe, o lead que vem do outro estado ali, se você não tiver ali objeção atrás de objeção, em cima dele ali todo tempo, fazendo follow-up e tudo mais, ele não vai fechar ali de primeiro. Então, a gente pecou muito por isso, né? E já fica também de alerta para quem tá iniciando, não ter uma expectativa errada, né? Porque às vezes eu vejo também muitos escritórios e pessoas que estão empreendendo, vou fazer o tráfego pago, mas não se força ali a vender ou a criar uma equipe comercial. Perfeito. E quer que o resultado venha, né? Eu passo por isso todo dia. Como se fosse mágica, né? Não é mágica. Então a gente percebeu, cara, a nossa taxa de conversão tá baixa. Hoje, por que tá baixa? Porque a gente não tem uma equipe comercial ainda. Então, qual que é o nosso fluxo hoje? Parcerias e indicações. Então, vamos trabalhar nisso. A gente trabalhou nisso durante um ano, que foi o que trouxe um resultado gigantesco pra gente. E aí, depois, agora que a gente tá voltando com tráfego, fazer ali as campanhas agora com uma equipe comercial. Perfeito. E aí, a questão das indicações da parceria, entendendo isso, vamos montar um sistema de parceria. Um sistema ali de ranking gamificado. Então, a gente tem parceiro hoje que tem mais de 15 contratos. Então, a gente tem os níveis, né? De 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a tanto. E aí, então, são os níveis. Salvo engano, a gente até colocou o nome das aves, né? Águia, falcão, gavião, uma coisa assim. E aí, o parceiro que vai indicando, ele vai recebendo ali determinadas bonificações e prêmios, além da comissão. Então, cada nível que ele vai passando, ele vai ganhando esses prêmios, né? E aí os parceiros, eles se sentem engajados a conseguir ali o quadrozinho, o prêmio, a bonificação, o aumento da comissão. E eu acho que isso fez com que a gente chegasse a um nível de parceiro, de número de parceiros muito grande, né? Isso. Que hoje a gente já tem quase como uma recorrência mesmo, já é bem previsível que todo mês... João, chega a ser previsível, que legal. Vai ter ali um número de indicações. A gente tem isso mapeado. Mesma coisa com as indicações. Sim. A gente traz ali, tem uma cliente nossa que ela sempre está indicando. Sim. E acho muito legal, porque ela vai atrás, ela mesma faz o follow-up dela com os clientes. Porque ela quer ganhar ali, no final das contas, a comissão dela, a porcentagem. E é muito bacana você estimular isso nos seus clientes e, de fato, ativamente você pedir. Só que para isso, lembrando que tem que ter um serviço de qualidade por trás. Sim. A gente fica... você não vai prestar um serviço de qualidade, como é que tu vai pedir uma indicação pro cliente? Não existe isso. Então, por isso que a questão hoje da gestão é muito importante para manter o nível e aí você conseguir manter as indicações. Tá. E foram vocês que desenvolveram esse método? Teve alguma influência de um mentor? Não sei. Cara, fomos nós mesmos, né? Buscando referências no mercado, assim... Eu lembro que, inclusive, nós adquirimos um curso de um profissional bem posicionado justamente com indicações. E, cara, eu não abri esse curso. Nós compramos o curso, eu não assisti uma aula desse curso, só que como já estava na minha lista de tarefas executar a questão da parceria, implementar o programa, então eu e Daniel começamos a alinhar nós mesmos com insights que a gente tinha visto, ouvido, falar, assistido
em algum podcast e a gente chegou nesse modelo, que é o modelo que funciona até hoje, o modelo que a gente está buscando aprimorar. Hoje nós temos mais de 50 parceiros ativos, tá? Que estão sempre ali trazendo oportunidades. Olha, eu tô com uma marca aqui, o nome da marca é tal, o segmento é esse, faz uma pesquisa aí e a gente vai dando os feedbacks ali muito rápido, fazendo todo o acompanhamento e a gente vai ganhando a confiança tanto do parceiro e do cliente, que é realmente a bola de neve do bem, né? Sim. Que as coisas acontecem. E aí, como a gente está falando com um colega que possivelmente vai trazer isso aqui como referência para implementar para o negócio dele, não ficar muito encantado com a questão do tráfego pago. Eu acho que é muito importante que você tenha isso em mente, que você teste, mas que não pense que vai ser uma solução mágica para o teu negócio, porque você pode se frustrar, não pode ter os resultados que você tá imaginando. Sim. O pessoal fala muito em escala, né, João? Quero escalar, quero 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos num mês. Cara, não é assim, é passo a passo, é conquistando território pouco a pouco. E eu lembrei da tua pergunta. A tua pergunta foi mais no sentido de como fidelizar esse cliente, como tá próximo dele. Isso. E a gente busca isso muito ativamente, cara. Eu quero conhecer meu cliente, eu quero saber quem ele é, se ele tem filho, como é que tá na casa. Não assim de forma muito invasiva, mas eu quero saber qual é o problema que ele tá enfrentando na empresa dele, se eu posso... Cara, eu ligo pro meu cliente, às vezes, do nada mesmo. Sim. E aí, como é que estão as coisas? Não, cara, a gente precisa se relacionar. Pessoas se relacionam com pessoas. Então, é esse o nosso lema, é isso que a gente tem buscado fazer, ter esse contato mais próximo. Cara, mandar mensagem, que tal, vamos marcar uma call, porque aqui eu tenho uma solução que pode ser útil aqui pro teu negócio. Sim, entregando valor sem esperar... Sem esperar absolutamente nada. Isso é interessante, porque assim, nessa questão dos parceiros, a gente fazia muito isso. Ir atrás dos parceiros. Então... Bater na porta mesmo. O Ângelo fazia muito isso, cara, vou marcar reunião com esse parceiro. Aí chegava, Daniel, tal dia tem reunião com tal pessoa que é um possível parceiro. Então, antes do cliente, a gente ia buscar possíveis parceiros que poderiam indicar. Né? Não... É muito legal porque, eu sempre digo, para que você tenha, e vendo toda a carga que a gente tem hoje, sucesso em qualquer produto que você queira vender, você precisa conhecer o teu produto. Conhecer de fato o teu produto. Então, hoje, eu tenho muito claro que se eu não fosse dessa área, se eu fosse abrir qualquer tipo de empresa, qualquer negócio, eu registraria a minha marca. Eu não faria nada se eu não tivesse a proteção ali da marca como mínimo base. Porque eu tenho hoje consciência disso. Isso é muito claro para mim. Então, torna-se natural eu conseguir vender isso. Porque é algo que eu faria na minha empresa. Sim. Né? Então, sobretudo hoje, né? Em ambiente digital. Sobretudo hoje. Então, para quem está iniciando, eu acho que o principal é conhecer o produto, né? Se especializar, conhecer o teu produto. E aí você vai ver o que faz sentido. Bom, se é o tráfego, se são as parcerias, se são eventualmente buscar indicações. Lógico, eu acho que a base ali funciona para tudo. Sim. Mas o principal é você conhecer o seu produto. E aí buscar relacionamentos ativamente, né? Buscar as indicações para ter essa base, de fato, né? Acho que esse é o princípio básico. Perfeito. E por que vocês criaram inicialmente, dois advogados foram focar na empresa para prestar um serviço jurídico, apesar de que não tem impedimento de outros profissionais fazer, né? E não o escritório de advocacia. Essa é boa, cara. Qual foi o motivo? Fugir do código de ética da OAB. Um dos pontos, né? Também. Não, foi o principal, na minha visão, como alguém que já estava mais ligado ao marketing. Sim. Por quê? Porque quando a gente fala em anúncios online, e hoje não, porque hoje já está muito aberto, mas naquela época era muito obscuro. Eu posso ou não posso fazer? Sim. Existe essa pergunta, João. Não sei se tu lembra. Eu lembro. Cara, aí alguns falavam, advogado não pode fazer anúncios. Pois é. Advogado não pode pagar anúncios. Advogado não pode fazer CTA. Ou seja, tu tá explicando aqui, tu tá dando informação jurídica, no final tu não pode fazer uma CTA pro teu escritório. Cara, sim, que loucura. Então era muito obscuro. Eu naquele período já tinha enfrentado alguns problemas. Nosso amigo Jefferson enfrentou uma... Ele já me contou essa história. Isso, sim. Depois ele pode vir até aqui contar. Vai vir. E então a gente... Foi dos motivos. E o outro motivo, qual foi? Cara, eu acho que foi por uma questão de momento ali, de oportunidade. Porque a gente
a gente tinha esse produto que a gente já tinha validado. Então, não fazia sentido, talvez, naquele momento, abrir um escritório, né? Porque a gente não tinha outros produtos para oferecer. Bom, a gente tem o registro de marca. Tá. Então, com base no registro de marca, beleza, vamos abrir empresa para fugir do código de ética da OAB, conseguir ter ali anúncios, né? Anunciar de forma mais ativa. E aí depois, já estava no plano, né, nosso, a gente já tinha esse plano mais ou menos traçado, de criar outros produtos, porque a gente vai lidar com empresários. Sim. Então, hoje a gente tem uma base de praticamente 600 empresas, 600 marcas. E aí, hoje, a gente, grande parte, se não todos, né, dos nossos clientes da advocacia são clientes que vieram do registro de marca. Né? Tem esse benefício, né, do produto, que é um grande topão de funil que vem, e aí o empresário ele tem, quando você oferece um serviço de qualidade, ele te procura para tudo. Produto inicial, né? O registro de marca para vender. Então, lógico, a gente consegue capitalizar em cima, consegue ter ali tickets relativamente bons com o registro de marca, porém não deixa de ser um serviço isca, um serviço de entrada para que a gente consiga oferecer outros. E aí hoje no escritório a gente trabalha com produtos no direito digital, com assessoria, com contratos. Então, com um leque muito amplo dentro do empresarial, mas que foi construído através dessa base lá no início. Sim, então vocês capitalizam ali o empresário através do registro de marca e depois vende outros produtos para eles, não sei, eventualmente uma assessoria jurídica, Isso. né? Porque capitalizaram com registro de marca, né? Inclusive em outras áreas também, porque Sim. através desses parceiros a gente consegue entender o que eles oferecem e trazer isso para a nossa base de empresários. Sim. Então até produtos de tributário a gente hoje oferece, de recuperação, tudo através de parceiros. Tem gente que acha, né, que o registro de marca ele é só pro MEI. Tem muita empresa grande aí que não tem registro de marca, né? Sim. E aí eu passei, inclusive, não vou citar qual a empresa, né? Mas uma grande empresa aqui de São Luís que são 10 anos, né? Que tu tens ali de vigência do registro. E aí tava nesse período e aí poderia ter perdido o registro, né? Uma grande empresa, enfim, que fatura milhões por mês. Certo. Perfeito. Cara, eu ia até complementar. Existem grandes empresas que não ligam para registro de marca. Sim. Isso e a gente tem buscado mudar essa visão. E o nosso serviço, eu acho que o que a gente tem de entrega dá para o empresário uma outra visão. Cara, isso realmente é importante. Sim. Olha o valor que esses caras aqui estão gerando. Eles não estão só registrando minha marca, eles estão fazendo um trabalho de blindagem. Eles estão olhando para frente. Cara, você pode ter um problema se você não tiver um registro nessa classe específica. Pô, se tu tem eu tenho um plano de expansão, por exemplo, um empresário. Então, eu não atuo nesse segmento, mas eu pretendo atuar. Pois vamos registrar essa marca. Então, a gente começa a dar vários elementos, gerando valor que faz ele entender a importância do registro da marca, nos ver como autoridades naquela matéria ou dentro do segmento empresarial. E agora a gente tem recebido bastante demanda de outros produtos, outros serviços. Né? Então, eu acho que tem funcionado mais ou menos assim, né, Daniel? Perfeito. Eu acho que Desculpa te cortar. Pode ir, João. à vontade. Eu acho que é muito papel também do advogado atuar nesse aspecto de conselheiro também do empresário. Porque assim, o empresário muitas vezes, e a gente sabe disso, ele só vai atuar ali quando já tá no limite ali, quando a água já tá batendo na bunda. E ele tá tão ligado com a operação dele, velho, com os Também, problemas, que isso. ele não tem coisa que... Exato. Esquece né? totalmente, né? Tem ali, às vezes, uma lista de prioridade que, para ele, aquilo não é importante. Só que, às vezes, ele não sabe que aquilo, às vezes, é tão mais importante quanto as coisas que ele pensa. Sim. Então, cabe a gente alertá-lo, né, e criar esse nível de conscientização. Inclusive, a gente tem casos também de empresas, por exemplo, que tinha uma Imperatriz, né, no segmento de veículos, que a gente registrou, que aqui não tinha uma empresa similar, que aqui atuava há mais de 10 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Sem registro. Sem o registro. E aí a gente registrou essa nossa cliente, notificaram e eles tiveram que mudar o nome, a daqui, que atuava há mais de 30 anos. Então, Olha o prejuízo, né? Olha o prejuízo. Ontem mesmo chegou através de parceiro, que pediu uma pesquisa. O cara lá falou, olha, essa marca aqui, mas eu já vi que tem uma lá no sul com esse nome. Vamos tentar mudar e tal, mas não. Vamos ver se tem registro. A gente viu que não tinha. Hoje a gente já protocolou a marca dele, já registrou. Ou seja, ele já vai processar. E quando lá do sul vir que a água tá... com certeza eles vão mudar e vão já registrar o outro nome. Porque esse nível de consciência que eu acredito que tem chegado cada vez mais. E isso está diretamente ligado ao crescimento da propriedade intelectual, da informação.
né? Hoje você, como tu bem disse, né? Na área digital, você não ter a proteção ali dos seus ativos Sim. é loucura. Exato. Eu falo que o grande objetivo do advogado é fazer o cliente poupar dinheiro ou ganhar dinheiro, né? Isso. E o registro de marca, ele faz justamente isso. Poupar o prejuízo que eventualmente esse empresário acabou tendo de mudar toda a identidade visual daquilo que ele já tinha investido há mais de 30 anos. Claro. Né? E é um ticket, vamos lá, né? Pois Não é. é grande coisa, então... Exatamente. Agora- Mas eu lembrei da tua pergunta, na verdade, outro ponto. Por que não abrimos primeiro o escritório, Sim. decidimos optar pela empresa? O Daniel não era advogado ainda. Ainda não dava pra fazer a sociedade. Não dava, mas quando eu ele acho que pesou também, pesou né? isso. E outra coisa, cara, a gente sempre teve essa questão, uma visão de futuro muito, muito grande. Sim, era claro pra vocês Era isso. claro que a gente queria construir uma marca. Uhum. Entendeu? E também naquela altura eu fiz uma análise de mercado junto com o Daniel e a gente viu que as empresas que estavam bem escritórios que estavam bem posicionados, na verdade, eles se apresentavam como empresa Sim. e não como escritório de advocacia. Então foi a partir de toda essa análise que nós optamos por seguir e criar a Nidos. Perfeito. Bom, eu achei uma investida de negócio assim muito, muito interessante para um segmento que a gente não observa, né? Não tem muita familiaridade, aí talvez até ache estranho. Por que dois advogados vão abrir uma empresa de registro de marca e um escritório, né? Mas ficou bem claro para mim. Sobre o escritório, hoje vocês atuam com o direito empresarial? Como é que é a atuação de vocês? Qual é o cliente final de vocês? Ou é um full service mesmo total? Show. A gente tenta sempre nichar para o empresarial e ter ali um posicionamento dentro do empresarial, então conversar com o empresário, até por essa base que a gente tem do registro de marca. Mas hoje a gente não nega serviço. Então, tudo que chegar, a gente vai ter uma solução. Certo. Seja através do nosso know-how ou de parceiros. Então, a gente tenta até cultivar essa base de parceiros hoje também no escritório, para que a gente consiga oferecer ali tudo. Então, cheguei com o cliente chega com esse problema, a gente vai ter a solução para ele. Mesmo que não seja o nosso escritório que faça, mas vai ter um parceiro que faça. E a gente vai ter na nossa base ali. Seja tributário, seja na saúde, trabalhista, enfim. Não importa a área, a gente vai ter ali alguma solução para ele. Então, basicamente, a gente tenta estruturar dessa forma. Mas sempre no posicionamento do empresarial, que hoje é nosso forte. Perfeito. Tem uma coisa também que eu acho muito legal de vocês, acho que principalmente no princípio ali da Nidos, né? Que foi o posicionamento de marca de vocês. Foi algo assim que, pelo menos ali das empresas que eu identifiquei, e eu sou do ramo, né? Já fazem 6 anos que a gente está atuando com marketing. Pelo menos a minha experiência, a empresa já tem 5 anos. E que eu identifiquei como algo fora do padrão. Né? Vocês faziam muitas conexões, o próprio lançamento do escritório de vocês foi algo... vocês soltavam alguns spoilers, né? Era um acompanhamento de vocês. Como é que foi o desenvolvimento disso? Eu vi também algumas colaborações com páginas, né? Que vocês faziam, justamente coisa que o advogado não pode fazer, mas a empresa podia, né? Então, mais uma estratégia que foi eventualmente validada. Como é que foi o objetivo de vocês inicialmente como marca? Como é que vocês queriam ser vistos, né? Lançando a Nidos. Perfeito. Eu acho que eu falo esse, né? Pode arrochar. Cara, então, a gente teve essa visão desde o início. A gente queria que o marketing fosse realmente um diferencial nosso. E, para ser sincero, no início, eu que fazia as postagens, eu que tinha ali a ideia, eu que fazia a copy. Aí, aos poucos, a gente foi trazendo pessoas para a equipe, um gestor de tráfego, social media e... Agradecer ao meu irmão, Davi Durães, que ajudou a gente lá no Ajudou a início. gente demais. A gente tinha um pacote tão barato com ele que eu falava, Daniel, vamos pagar mais para Davi, porque... E as postagens são top lá de vocês. Isso, então nós iniciamos com essa mentalidade de ter um marketing diferente. E muito por conta daquele histórico que a gente já conversou, né? O meu histórico no marketing digital. Então, eu tinha visão de lançamento, eu sabia que era preciso fazer antecipação. Sim. Eu sabia que a gente precisava ter ali uma audiência que pudesse ser interessante para a gente conseguir, seja prospectar o cliente final ou atrair, chamar a atenção de parceiros, né? Sim. Que hoje é um dos nossos principais canais de prospecção. Então, foi planejado, muita coisa foi feito
ali de forma também que não foi planejada e que acabou dando certo. Sim. Mas houve essa atenção a esse... O marketing, ele fica dentro do nosso departamento administrativo, né, que eu lidero. Então, eu tenho um olhar mais atento, passo minhas ideias para o Daniel, a gente vai complementando e aí a gente vai estruturando cada etapa. Houve 2 movimentos importantes para a gente, justamente esse que tu comentou, quando a gente... Cara, inclusive, nós alugamos a sala do escritório, nós passamos uns 4 a 5 meses para poder entrar na sala, questão de construção, de móveis e tal. E aí, quando nós entramos, nós fizemos a antecipação e fizemos o lançamento, convidamos os familiares e tal. E fizemos ali um vídeo de divulgação, fizemos um alinhamento com algumas páginas que soltaram. Então, foi um boom, né? Foi um movimento importante. E outro grande movimento que nós estamos entrando agora, agora já com um histórico aí de 2 anos e meio no mercado, essa base de quase 600 clientes, foi quando a gente decide ir com força na estruturação de um time comercial. Então, essa é a fase que nós estamos, né, de estruturação para poder voltar com força às prospecções online. Perfeito. Então, eu observo muito essa questão da preparação que vocês faziam. Inclusive, até um exemplo que tem muito comum é assim, às vezes o fotógrafo, ele tem mais engajamento mostrando o bastidor do que a foto final, né? E é isso que eu observava na Nidos. Então, quando vocês iam dar um passo, vocês captavam cada etapa desse passo. E aí criava um ambiente, uma sinergia de o que eles vão fazer para chegar aí, né? Era essa percepção que eu tinha quando vocês publicavam. Cara, é até bom saber disso, né? Assim, sempre foi algo muito natural, assim, pra gente. No início, como eu falei, a gente fazia... O Ângelo tinha ali as ideias do marketing, passava pro design, fazia. E a gente sempre tentou ter essa veia mais criativa. Então, fugir daquele conteúdo óbvio ali. Lógico, tem que ter a base para o cliente entender, criar consciência. Mas ter sempre algo mais criativo que saia da caixinha ali, né? Sim. E aí eu acho que isso direciona a gente até hoje nos nossos conteúdos. Mas eu acho que como investimento, no início ali, uma das coisas que a gente fez muito e que resultou muito positivamente para a gente são os investimentos que a gente fazia em mentorias, em participação de grupos de networking. A gente investiu pesado mesmo em grupos que a gente via que tinha uma oportunidade ali, que não tinham profissionais da nossa área dentro, e que às vezes até tinham, mas que a gente poderia agregar de alguma forma. Então, entre 2023 e 2024, né? Nós viajamos muito, A gente viajou muito, a gente foi para São Paulo, Curitiba, outros lugares do Brasil, fazendo cursos, participando de grupos de networking e sempre retornava, cara. É incrível, assim. A gente investia pesado às vezes 6, 12 mil Na viagem? Não, tipo, no custo do evento, da mentoria ali. Sim. Isso retornava, porque a gente conseguia fazer networking e isso gera resultado até hoje. Então, eu acho que para quem está começando também ter esse investimento, cara, pode ter certeza que volta. Sim. Você investir em participação em eventos, como eu disse, o Ângelo também fazia muito isso, conversar com parceiros, você ir atrás, você conversar, cultivar uma rede de relacionamento. Então, volto, repetir de novo, relacionamento. Demais, cara. Para mim tá sendo também muito isso. Eu tenho investido numa mentoria também um valor razoável para o que se tem de mercado e, cara, isso tem feito muita diferença para mim. Legal. Inclusive, hoje eu sou sócio, eu sou o único sócio da empresa, né? E aí eu tô conversando com um colega mentorado para a gente unir as duas empresas. Eu nunca encontraria um cara tão qualificado quanto essa pessoa que eu tô conversando se eu não tivesse pago o valor para estar lá. Isso. Entende? Então, assim, mentoria eu também acho um investimento muito importante. Voltando ainda para essa parte de marketing, né? Eu vejo que vocês investem muito em influenciador, né? E também em outra parte, que aí eu quero ir adentrando, da parte do jiu-jitsu, né? Mas vamos falar primeiro sobre o influenciador. Vocês identificam como oportunidade de mercado? Hoje tem muita coisa a respeito de influenciador, inclusive o rosto das marcas, né? Eles têm aparecido mais. O rosto que eu falo assim, o rosto do CEO, do fundador. A gente vê o João Adib da CIMED, talvez agora o grande nome que tem se mostrado, que é o Thales Gomes com a G4, com o G4. Então, como é que vocês identificam isso? A questão do influenciador
para colaborar com a empresa e do sócio fundador também ser um influenciador da sua própria marca, né? Vocês cultivam essa ideia, faz sentido para vocês? Sabe por que influenciadores, João? Porque ninguém mais tá querendo ver anúncio na internet. Sim, cara. Tá todo mundo cansado de toda hora receber proposta, venda. O cara quer conhecer, quer acompanhar a vida daquele influenciador ali, como se fosse uma novela. Ele brinca, ele chora, ele ri junto com dos problemas dele. E ali, quando o cara faz uma proposta que faz sentido, ele realmente cogita aquela possibilidade. Por isso que é tão bom trabalhar com influenciador. Hoje nós trabalhamos com micro-influenciadores, nenhum grande, assim, um expoente, mas vale muito a pena entregar um resultado bom, porque para esse cara poder anunciar o nosso serviço, é preciso que ele tenha pelo menos o registro da marca, né? Sim. Então, nós fazemos uma entrega boa, ele tem uma boa experiência, e aí, naturalmente, ele faz ali, propaga para... Cara, nem precisa ser ótimo se ele fizer um story e postar no feed. Só que aquele influenciador, ele tem uma rede muito grande. Dele mesmo ali, offline. Então, ele vai divulgar, ele vai te propagar. Então, foi por isso que nós optamos. E outra coisa, porque a gente faz o benchmarking muito bem feito, é uma tarefinha de casa. E a gente tá vendo que todo o mercado tá caminhando para o marketing de influenciadores. Sim. Então, a gente atento ao mercado não poderia ser diferente também. Perfeito. Já fizemos de permuta aí. Não tá? Muita permuta. Mas assim, é legal porque hoje você ter o influenciador ali, de forma muito natural, ele vende. Então, sim, sempre que a gente fez, nós que fizemos ali ações com influenciadores, sempre retornou ali. Sempre vieram muitos contatos. E sempre tentar imaginar também o teu cliente como influenciador. Sim. Porque às vezes o teu cliente ele tem uma base ali que confia nele. Perfeito. Então, nós sempre tentamos buscar de ter depoimentos, pedir para a pessoa gravar ali um videozinho explicando o relato dela. Eu acho que isso também perpassa muito por essa ideia de tornar o teu cliente um influenciador da marca, um divulgador da marca, né? Eu acho que foi um insight que a gente teve também que trouxe muito resultado. O CG, o nome disso daí. Exatamente. Quando o cliente ele se torna um advogado da marca. Da marca, né? perfeito. Tem os níveis, detrator. Isso. Tem um cara Acho que ele é tipo... Ele não nem liga... Olha, sim, tu fez serviço pra ele, serviço. só que ele nem lembra quem você é. Sim. E tem quem advoga, quem leva a marca adiante, o teu serviço. Sim, é do Kotler essa estratégia. Perfeito. E aí a gente vai pra parte que eu queria muito conversar com vocês, porque aí eu me sinto mais à vontade, né? Que é falar sobre essa questão do jiu-jitsu, cara. Como é que surgiu essa conexão? Eu vejo hoje, inclusive, que muitos empresários eles têm praticado jiu-jitsu, né? Eu acho que virou até um hype do momento. Esporte de CEO. Esporte de CEO, verdade. Então, ter a oportunidade, né, de sair na mão com o seu sócio no tatame. E como é que isso surgiu, assim, essa ideia? Como é que conectou jiu-jitsu com registro de marca, com a possibilidade de rentabilizar isso? Como é que isso aconteceu para vocês? Bacana. Sei que o Ângelo, né, é o faixa preta aqui da Faixa preta da mesa. E... Cara, eu tenho uma história legal também no jiu-jitsu, porque eu comecei muito novo. Eu acho que eu tinha 11, 12 anos, então eu peguei toda aquela escadinha das faixas coloridas, amarela, laranja. Chegou a pegar as coloridas antes da branca? Peguei. Ou, na verdade, da branca até chegar na azul? E eu competi muito no infantil. Sim. Então eu tive experiência de competição. Aquilo que tu tava falando aqui nos bastidores, que a luta te moldou, o judô foi muito importante nessa formação. Então quando eu volto a treinar jiu-jitsu, porque eu paro com 18, 19 anos, para estudar, porque tava sem tempo e não sei o que, aquela coisa toda, eu me afastei. Então, quando eu começo a advogar, e eu acredito que foi em 2018, 2019, eu volto a treinar jiu-jitsu, era faixa azul, e fiquei assim pensando, cara, como foi que eu deixei isso aqui fora da minha vida? Isso aqui é uma das partes mais importantes, isso aqui que me formou. Se eu sou alguma coisa, se eu sou um cara que toma porrada e tem resiliência para voltar, então foi por conta disso aqui. Sim. Foi por conta desse esporte. Então, vou levar a sério. Cara, coloquei uma meta, assim, que eu falava para as pessoas, que era uma forma de me comprometer, né? Eu falava que eu ia pegar a faixa preta com 30 anos.
Porque eu tava voltando, eu era azul, né? Em 2019, 2018, 2019. Uhum. Então tinha uma caminhada ali, 6, 7 anos, dava pra chegar, né? Se eu me empenhasse naquilo. E aconteceu. Esse ano eu peguei a faixa preta. Que legal. Tive essa honra, que é muito grande. E aos 30 anos de idade, né? Que era realmente a meta. Uhum. E há algum tempo atrás, muito por conta... Cara, eu vi o lado... Um lado, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu estigmatizado. As pessoas não entendiam o que era, pensavam que era coisa de bandido, de malandro, Sim. gente que não queria nada com a vida. E eu tô vendo esse novo momento, o jiu-jitsu sendo praticado, como vocês estavam falando, por grandes empresários, por CEOs, por pessoas que têm audiência, que têm grandes empresas. E um novo momento para todo mundo, para os atletas, para quem também tá entrando nesse mercado. O esporte, Então, né? Sim, porque, cara, o jiu-jitsu hoje é um caminhão de audiência, né? Um atleta Kids tem 100, 200, 1 milhão de seguidores, sei lá. Então, por que isso acontece? Porque tá entrando em diversas camadas sociais e Daniel, aí acho que ele pode falar melhor, porque eu não fui o grande impulsionador, na verdade foi um negócio que o Daniel fez que conduziu ele pro jiu-jitsu, né? Eu sou só um Legal. faixa branca. Na verdade... Quantos graus, Daniel? 3. Eu também tô com 3. 2 faixa Daqui branca, pro né? final do ano não é possível, né? Pô, não é possível. Mas eu acho muito legal, assim, porque eu sempre me via muito o Ângelo fazendo, né? Sempre tive muita vontade de tentar, de fazer, mas nunca coloquei como prioridade. Quer coisa? Valeu. E aí também tem a participação do Ângelo nesse pontapé de fazer. E aí nós fomos fazer eu acho que o ponto ali definitivo foi quando eu fui fechar com... Inclusive, abraço pro mestre Harry, lá da Esquadrão. Faço lá com ele. Indico para quem quer fazer. E fui vender para ele a questão do registro de marca. E ele me incentivou a começar. Né? Nós hoje protegemos a marca dele. Ele falou, cara, vem aí na segunda-feira e tal. E aí fui fazer uma aula experimental. E, cara, acho que foi, assim, uma das únicas experiências da minha vida em que minha cabeça não divagou, entendeu? Ficou ali naquele momento. Quando tem alguém ali em cima de ti, botando pressão, tu não tem como pensar mais em nada. Tu só quer se livrar daquilo, tentar sair. E eu levei isso muito pra minha vida, né? Fiz o link ali com a questão da empresa, com os negócios, que é muito de você ser resiliente, suportar a pressão, não querer já desistir de cara, né? Saber, tentar sair. Totalmente. Né? Então, eu acho que por isso também as pessoas vêm cada vez mais frequentando os tatames de jiu-jitsu, né? Praticando mais o esporte, porque tem relação direta com saúde mental, com o estilo de vida, e também é um ambiente de negócio. Sim. Então, a gente hoje cultiva muitas parcerias por conta do jiu-jitsu. A gente tenta levar... A gente viu que era um gap também a questão do registro de marca. Muitas academias, muitos lutadores, inclusive, não têm os seus próprios nomes registrados. Sim. Então, cara, vamos tentar ajudar essa galera também. Então, muitas vezes a gente... Inclusive, atletas que a gente já patrocinou, que a gente patrocina, como forma de incentivar a prática da arte marcial e também de ajudar os atletas e trazer e entrar nesse gap que existe no mercado, né? Perfeito. No jiu-jitsu especificamente. Perfeito. Então a gente encarou isso como uma missão, né? Hoje nós patrocinamos atletas, buscamos ajudar também em competições. A gente está levando essa bandeira. Nós queremos cada vez mais ajudar profissionais a terem suas marcas registradas, porque eles são os profissionais da luta. Cara, eles têm uma marca, né? Eles têm que entender que eles têm que levar a sério aquele nome, a carreira deles. Da mesma forma, os donos de academia, de equipe de jiu-jitsu, não basta só ter o cadastro na IBJJF, na Confederação Brasileira, é preciso que ele tenha o registro da marca também. Então, nós conectamos tudo isso e hoje a gente carrega como uma bandeira, como algo que a gente quer propagar, que a gente quer ajudar e que a gente quer ter esse papel ativo na profissionalização do esporte, né? Como eu repito a falar, que o jiu-jitsu vem aí com um movimento muito forte. Com certeza. As competições estão pagando cada vez melhores atletas. Sim. Então, como o Daniel tá falando também, esse lado mais da saúde emocional, né? Da inteligência emocional, de você, num ambiente de pressão, você tomando porrada, você conseguir sair, conseguir levantar.
Então, isso é muito importante em uma sociedade que cada vez mais as pessoas estão doentes, cara. Essa é a Sim. verdade. As pessoas estão olhando pro celular o dia inteiro, não estão sabendo o que fazer com a vida delas, e o jiu-jitsu é um lugar para você ter esses aprendizados, né? Sim, Então- e não dá pra ver TikTok, né, lutando Não jiu-jitsu. dá, cara, não dá. Impossível. Exatamente. Cara, eu concordo muito com vocês, inclusive, tanto pro jiu-jitsu quanto pro judô, a filosofia do Bushido é a mesma, né? Os dois vieram do mesmo caminho. Para mim também, eu vejo do mesmo modo, o tatame me moldou, né, Ângelo? Acho que talvez pra ti também começou muito cedo, eu também comecei com essa idade, entre 11 e 12 anos, e de lá pra cá, cara, todas as decisões que eu tomei, eu sempre pensava eu acho que o que eu passei ali pra entrar numa luta, né, aquele nervosismo, quando a gente vai entrar pra lutar, acho que tu já deve ter passado por isso, não sei se o Daniel já competiu, Ainda não. mas, cara, parece que teu coração vai sair pela boca, cara. É E aí loucura. tu vê o outro cara, né? O que vai lutar contigo, o mestre dele batendo nas costas dele. Cara, a adrenalina sobe. Eu tô falando isso aqui, a adrenalina tá subindo. Porque eu fico lembrando da situação. E aí eu sempre que eu vou fazer, que eu fazia, na verdade, hoje não tanto, uma reunião com um cara muito grande, eu ficava comparando as duas situações, né? Do nervosismo que eu ficava e o nervosismo que eu ia quando eu ia conversar com o cara. E assim, são emoções muito parecidas, porque é um medo ali de tu ter que fazer aquilo. E como a gente falou no início, cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Perfeito. Não tem outro jeito. E pra mim foi muito importante. Jiu-jitsu agora que eu tô conhecendo mais, apesar de eu ter feito jiu-jitsu quando era mais novo, mas não dei encaminhamento. Então, por isso que eu sou hoje um faixa branca plus, né? 3 grauzinhos, já dá pra... Extremamente perigoso. Faixa branca Imagina só de- faixa marrom de judô, o cara tá ali vendo a faixa branca dele no treino de vai, jiu-jitsu, faixa e não branca. sabe o que vai É o acontecer. famoso faixa branca fake. Só mesmo só pra... Sim. Branca Mas quando cai no disfarçada. chão é outra história. Né? Em cima tudo bem, mas no chão... Inclusive a gente tem que marcar um treino. Vamos marcar. Tem que sair esse treino, que sair, cara. tem que Pô, agora que eu tenho um grauzinho, dá pra gente trocar no chão. Boa. Eu já vou Vamos puxar lá. pra guarda. Eu quero aí algumas dicas de queda. Legal. Inclusive, eu vou falar isso em primeira mão, cara. Eu vou participar de um evento aí em dezembro. Vou voltar para as competições, né? Vai ser Legal. um evento que quem tá organizando é o professor Jackson Pontes, lá de Imperatriz. O evento vai ser em Imperatriz. Vai ser um grande evento. A minha luta vai ser uma luta de grappling, no gi. Sim. Mas o evento vai ter luta de MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu com kimono. E vai ser um evento bem Luta bacana. casada? Lutas casadas. Cara, que legal. E eu topei Porradaria. um desafio muito grande. O meu adversário é um atleta profissional. Sim. É um cara que tem histórico, inclusive, no MMA. Uhum. Então eu topei esse desafio. Aí eu fiquei me perguntando, cara, por que foi que eu... Pegou a faixa preta já. Tô de boa aqui, pra que eu quero isso? Mas é justamente essa mentalidade que a luta... ela te inspira de você nunca estar contente, satisfeito com o patamar que você chegou. Você sempre tem que estar buscando mais. Total. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo você achando que não está pronto. Sim. E são lições que a gente tem que levar também pro ambiente empresarial, Sim. para advocacia. Cara, nós estamos entrando também numa fase na Nidos muito não arriscada, mas que tira a gente da zona de conforto. Mas vamos enfrentar, vamos fazer as coisas acontecerem, Isso vamos aí. assumir os riscos, porque, na verdade, os resultados são paralelos aos riscos que a gente toma, né? Sim. Então, foi justo só por isso. Só pelo desafio, por buscar melhorar mais. Então, Sim. queria fazer o Perfeito. convite para vocês. Quem Não, puder vou lá. também tá lá. Vou botar- presenciar. Casar 10 conto. Eu Então. não sei se Vamos vai postar. ter. Não sei se vai ter apostas aí, se vai estar vai ter online, que mas rolar. se tiver, eu aviso vocês. Se tiver... Fechou. Pô, sensacional. Legal te ouvir falar isso daí. Eu gosto muito de competir, Ângelo. Assim, eu me sinto... A preparação, né? Eu hoje não gosto de treinar sem ter que competir. Porque eu fico sempre, pô, vou pegar esse cara me pegou na tal competição, e na próxima ele não vai me pegar. E aí eu fico criando esse enredo, né? Que até pra vida, de maneira geral, isso reflete, né? Pô, não desistir, corre atrás. Você só... Tem uma frase legal, acho que eu vi do Marcos Paulo uma vez. Ele falou que a falta de sucesso ou o erro, ele é psicológico até a morte.
Então, enquanto tu não chegou lá, tu ainda tem muitas chances de tentar chegar, porque tu ainda não faltou a vitória, porque tu ainda não chegou lá, porque tu ainda não morreu, então tu pode voltar a tentar. E aí essas coisas, elas vão servindo pra vida, né? O Dojo, ele ensina de maneira geral. Pessoal, eu acho que pra gente se caminhar pro final do bate-papo, e eu já agradeço a vocês de imediato aqui por ter vindo, né? Eu sei que a rotina de vocês para colidir, né, foi difícil, a gente fala sobre isso há um tempo, né? E aí eu queria fazer 10 perguntas rápidas, mesmo bate-bola, e aí eu posso perguntar e eventualmente o Daniel responde, depois o Ângelo, sobre a mesma pergunta, tá? Vamos lá. Uma palavra que define a advocacia para você, Daniel. Relacionamento. Para ti, Ângelo. Combate. Eu acho que a advocacia ela tem que ser combativa, tem que ter tudo isso que a gente está falando de gestão. Sim. Só que, acima de tudo, a advocacia é uma profissão que requer muita coragem, você pegar o desafio do seu cliente como se fosse seu. Falei até mais Não, do pode que falar, pode mais falar. um complemento para Perfeito. Não, pode falar. Um livro que marcou a vida de vocês. Tem algum livro, Daniel, que tu acha que foi interessante? A Bíblia. A Bíblia, perfeito. Cara, Não passo um dia sem ler Bíblia. A Bíblia, num ponto bem importante. Poderia citar hoje literatura, porque, tal, assim, mas como tem só um, né? Eu costumo dizer que hoje em dia tem vários livros, né, que falam de inteligência emocional, de sabedoria popular, de história, de romance e tudo, mas, cara, o livro que eu acho que melhor resume tudo isso é a Bíblia, pra mim. Eu não consigo passar um dia sem ler, eu acredito que lá tem todos os meus fundamentos, os valores que a gente traz hoje pra nossa atuação profissional, pros nossos relacionamentos, então Sim. eu vou ficar com a Bíblia. Perfeito, eu também escolheria. Um mentor ou referência profissional que inspirou a jornada de vocês. E aí não necessariamente precisa ser um profissional. Pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa que teve algum tipo de relevância na tua jornada, Daniel. Cara, eu vou falar meu pai. Meu pai, ele me inspira muito, assim, em todas as áreas da vida. E eu acredito que é o meu maior mentor hoje. Perfeito. E pra ti, Ângelo? Cara, acho que eu vou mudar aí Não sei se eu inverto um pouco a lógica, mas eu colocaria como minha família, se pudesse escolher, a minha esposa hoje. Perfeito. É uma pessoa que me inspira muito. Legal. Inspirado também não posso... Aí eu vou complicar o Daniel, né? Mas também não posso deixar de citar a minha esposa também, que é meu porto seguro, minha parceira, que também me sustenta todos os dias, né? Me dá o suporte ali. Que hoje é a minha principal motivação, né? Meu pai como referência é mentor, mas a minha esposa também como suporte. Tá, eu acho que eu baguncei tudo aí, Não, né? Tu só me complicou, mas... Compliquei o Daniel, mas tá tranquilo. Vou aproveitar para mandar um abraço também para minha namorada, minha futura esposa também. Aí sim. Uma pessoa também muito importante para mim. Cara, o quanto importante, né? Tu ter alguém do teu lado. Para mim, então, eu só construí isso daqui por conta que ela me incentivou lá atrás, cara. Demais. Pra eu postar que eu ficava com medo, pô, o que vão pensar? Pô, sou do direito com marketing. Ela não posta e, pô, hoje tô aqui com vocês. Perfeito. Né? Exato. Muito. Uma habilidade essencial para o empreendedor do futuro. Cara... Pode ser do presente também. Quer começar essa aí? A gente já até falou, né? Eu ia falar, eu só não queria ficar repetitivo, mas eu acho que não tem problema. Vou falar de relacionamento, de network. Sim. Acredito que é a principal habilidade de você cultivar boas parcerias, bons relacionamentos. Eu não vejo você... Eu acho que não existe ter sucesso sozinho. Sim. A não ser que, sei lá, você... Acho que nem sendo herdeiro, né? Porque tu precisa... Mas se você quiser ter sucesso, eu acredito que é ter relacionamento. É você cultivar ali amizades, eventualmente sociedades, mas que você tenha ali valores e traga isso junto com você de bons relacionamentos. Perfeito. Perfeito, eu também vou nesse sentido. Eu falaria... A minha palavra seria relacionamento. Porque... Cara, você ser bom tecnicamente, você conhecer o direito material para entregar um serviço jurídico é necessário, é obrigatório, não é diferencial. Então, assim, pela minha jornada, você ter uma rede de relacionamento, você saber se relacionar com as pessoas e ser útil para as pessoas, servir as pessoas, é inclusive um princípio bíblico, né? Sim. Inclusive, a gente já conecta tudo aí e é isso. Perfeito. Inclusive, acho que tem muita gente que critica, né? A pessoa que tem sucesso hoje, sobretudo hoje, né? Mas eu acredito que quem chegou em determinado ponto, principalmente as empresas que começaram do absoluto zero,
elas tiveram que ajudar muita gente para chegar ali, né? certeza. Perfeito. Teve que entregar muito valor. Um erro que ensinou mais do que qualquer acerto. Um ponto de inflexão que vocês conseguiram passar por aquilo, que não deu certo inicialmente, mas que depois acabou dando. Vai lá. Um erro, né? É um erro, assim, que o aprendizado foi mais valioso do que qualquer acerto. Putz, tô pensando, hein? Essa é difícil. Bem, tem que Essa é puxar. difícil. Essa é difícil. Vamos lá. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu penso naquilo que eu acabei investindo e, não sei, me gerou um prejuízo muito grande, mas aquele prejuízo me deu a possibilidade de não fazer aquilo e correr para outro lado, né? O custo por aprendizado. Se eu fosse, por exemplo, eu trazer, acho que um erro, um acerto, um erro, na verdade, que eu tive foi não ter tomado risco logo. Né? Lembro que eu conversei com o Daniel, porque, como eu falei, acho que vocês são uma das figuras mais próximas que eu tenho de empresa bootstrap, né? Que começa do início, do zero. Eu fui falar com ele que eu tava com muito medo. Pô, cara, será que eu aceito essa oportunidade de ser CLT e ganhar X valor? Ou eu vou empreender? Depois daquela conversa e que eu resolvi sair, cara, eu ganhei, assim, 3, 4, 5 vezes mais do que eu ia ganhar naquele escritório, né? Assim, de Legal. Prolabore. Então, esse foi um erro que eu já queria... um acerto, né? Eventualmente, Sim. que eu já queria ter largado. Já era para ter feito isso há muito tempo e acabei não fazendo. Teve alguma coisa assim para vocês? Cara, o que eu posso, nessa questão de investimento também, não específico, mas acredito que muitas vezes a gente se sabota comprando mentorias, cursos, e muitas vezes a gente já sabe aquilo, né? Eu acho que a gente já passou algumas vezes por isso, de comprar determinados cursos, determinadas coisas assim que a gente já sabe, que a gente só tá postergando fazer. Sim. Então, eu acho que chegou um determinado momento e nós dois percebemos isso, que, cara, não é necessariamente conhecimento, é aplicar. Execução. Tem muita coisa que a gente já sabe o que fazer, mas falta ali um ímpeto. Então, eu acredito que teve um ponto e a gente, de um tempo pra cá, a gente vem aplicando, né? Muita coisa. Perfeito. E eu acho que pode ser isso. Perfeito. Eu vou responder a palavra e em seguida eu expando a resposta, né? Tá. Tive muitos erros. Para escolher um, por isso que é difícil, né? Sim. Mas eu diria que talvez o meu maior erro tenha sido, melhor dizendo, a questão de você saber com quem se aliar ou escolher bem com quem você vai se aliar. Verdade. Porque não, por exemplo, não basta ter a ideia, um produto ali validado, se você não se alia, porque você não vai conseguir executar uma coisa grande sozinho. Isso é certo. Você vai precisar se aliar com pessoas, eventualmente com um sócio, que ele seja muito bem alinhado com você, né? Princípios em valores, na visão de futuro para aquele projeto, para aquela empresa. Porque esse foi a minha grande diferencial, né? Quando eu formo a sociedade junto com o Daniel, então vem esse grande acerto que foi justamente esse alinhamento, essa sinergia entre nós. Então, não digo que foi um erro assim que eu tive nas outras sociedades, mas foi algo que, com a experiência delas, eu olhei, cara, quando eu for me aliar com alguém, vai ter que ser alguém ali totalmente conectado, pra gente fazer as coisas acontecerem junto. Porque existe momentos de vida diferentes. E você precisa analisar tudo isso, ó. De repente você quer se associar com uma pessoa que já está em um patamar muito melhor que você, financeiramente, por exemplo, e ela não vai entrar com tanta força no dia a dia. E vai sobrar para ti, ou vocês não vão conseguir desenvolver aquilo que vocês podem conseguir juntos, se os dois estivessem alinhados. Sim. Então, Às vezes é seria... uma pessoa que tá com medo, né? Por exemplo, tu quer tomar uma iniciativa, a pessoa tá com medo. Acho que foi até um medo que tu teve comigo, né? Porque tu tava... Eu lembro que o Ângelo, ele comentou isso. Ele queria já ter essa iniciativa e ficou com o pé atrás. Pô, mas ele tá ali no final da faculdade, será que ele não vai querer algo mais fixo, algo mais Fiquei seguro? com esse receio, pensei, pô, vai ver que o cara falou que topa tudo, mas no dia a dia não vai topar, vai estar estudando para concurso e Sim. não vai dar certo, pô. Tem que ser todo mundo junto ali, alinhado.
Então, eu não traria para uma sociedade alguém que está em outro momento de vida muito... A não ser que seja alguém que seja... que vem para um papel de investidor, porque a gente já muda o formato, né? Sim. E aí, Daniel comentou assim, que a tua resposta foi no sentido De você procurar ali muitas vezes investimentos, mas de coisas que você já sabe e não pôr em prática. Né? Pronto, isso. Ser um cara um executor, né? Sim. Então, eu nunca... eu sempre fui um cara que eu tomei riscos e por conta disso eu cometi vários erros, né? No início. Então, quando já com essa maturidade desses anos e quando a gente foi fundar a Nidos, eu tentei minimizar os riscos de uma forma muito mais... Eu não estava mais disposto a tomar tanta pancada como eu havia tomado antes. Sim. Então, conectei isso com justamente com essa resposta que eu dei de você escolher bem, né? Sim. Com quem você vai se aliar. Aí eu acho que isso aí é essencial. Cara, sócio é complicado, é um casamento, né? Casamento. Sócio. Uma conquista que trouxe orgulho até aqui. Eu acho que a marca de... Nós estamos chegando, né? De 600 clientes. Recentemente, a gente colocou um mapinha lá na empresa, na parede, no mapa do Brasil. E a gente foi colocando os pinos ali onde os nossos clientes estão, né? E a gente percebeu que praticamente todos os estados do Brasil, a Nidos já está presente. Então, isso foi algo que, olhando para trás, eu vejo hoje como um jovem advogado, como um cara muito novo que eu sou, assim, um motivo de orgulho. Com certeza. De ver a trajetória que a gente construiu, de ver que a gente conseguiu construir um escritório lucrativo, rentável, e de que aquele medo que a gente tinha ali, aquele pé atrás, ele hoje transformou em resultado. Né? Muitas vezes, como a gente estava até conversando antes também, você fica com medo. Isso é normal. Isso nunca vai deixar de existir. É o dia todo, como a gente falou, mês a mês você precisa gerar resultado. Mas isso nunca pode ser impeditivo. Né? E eu fico muito orgulhoso de ver que hoje nós temos uma estrutura, a gente construiu um escritório ali e nosso investimento foi praticamente nada no início, né? Nós investimos ali inicialmente na identidade visual, nós investimos na primeira campanha, as coisas básicas, né? Abrir CNPJ, registrar a marca. No primeiro mês a gente botou cada um R$ 1.500. De lá pra cá ninguém colocou mais nada. E aí desde então a empresa se paga, entendeu? Sim. E isso é motivo de muito orgulho pra mim. ROI é absurdo. Perfeito, cara. ROI é absurdo. ROI não tá. Cara, eu iria responder isso também. Eu acho que os resultados são justamente os clientes, as pessoas que a gente conseguiu atrair por esse serviço. Só que como eu tenho já essa oportunidade, por ser o outro a responder, eu só vou mudar o direcionamento. Eu acho que a grande vitória nossa, e falando conjuntamente, Daniel falou do aspecto profissional, né, de resultados da empresa, do escritório, e eu vejo muito hoje, o que me dá muito orgulho é olhar para eu e Daniel e a gente ter cada um um equilíbrio familiar. Daniel casou ano passado, foi um momento muito, muito importante, né, da vida dele, da minha também, porque naquele momento minha esposa estava grávida, né, e hoje a gente tem como um pilar muito forte nossas famílias. Eu acho que a gente poderia até entrar assim, se a gente tivesse muito mais tempo, aí numa outra oportunidade. Não, tem muita oportunidade. Muito papo ainda pra gente trocar. Mas hoje, assim, me orgulha muito olhar para a família do Daniel, olhar para mim e ver que nós estamos conseguindo suprir, que nós estamos podendo proporcionar algumas coisas novas, ou que a gente está conseguindo fazer nosso papel, né, de uma forma bacana. Sim. Então, isso é um motivo de orgulho imenso. Massa demais, cara. Massa demais. Um conselho em uma frase, talvez para um jovem advogado que quer ter uma trajetória semelhante de vocês ou que tem medo ainda de arriscar, qual que tu deixaria, Daniel? Cara, eu diria que rejeite o seu conforto. Acho que isso resume o que a gente falou até aqui, além da questão do relacionamento, né? Puta, me deu uma destravada. Mas todos os momentos que eu me senti travado na minha vida foi porque eu me senti confortável no meu próprio conforto. Sim. Então, eu acho que isso responde basicamente tudo aquilo que tu precisa fazer, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, no final das contas. Então, a gente agora tá na moda, né? Perguntar ali pro ChatGPT, o que eu preciso fazer? Pô, ele vai te dar
ele vai te dizer ali um negócio genérico que tu já sabe. Só que às vezes tu fica, poxa, cara, que incrível, não sei o quê. Mas tu sabe o que tu precisa fazer. E às vezes só precisa ali ter a força, a coragem de sair da tua zona de conforto e botar em prática. Sim. Eu acho que eu resumiria assim. Cara, eu acho que muita gente sabe o que tem que fazer, só não faz, né? Perfeito. Exatamente. Muita gente sabe. Sei lá, até pra passar um concurso, tu tem que estudar, né? Tu quer empreender, pô, vai correr atrás do teu negócio, mas ninguém executa, né? No final das contas. E pra ti? Só pra Pode falar. complementar, há um tempo atrás eu tava pensando sobre isso. E me veio muito forte, assim, que, cara, seja qual caminho que você for seguir, você precisa tomar uma decisão. Então, até na questão da religião, né, de Deus, como é que Deus vai te abençoar, te trazer algo pra ti, se tu nem tu sabe aquilo que tu quer? Então, tu precisa tomar a decisão, bom, é isso que eu quero, é aqui que eu vou seguir. Beleza, se der errado, você vai por outro caminho, mas toma a decisão, segue, toma os riscos que você tem que tomar e sai da zona de conforto, cara, arrisca, porque o resultado ele vem daí. Lógico, tem muita gente que vai inventar desculpa para infinitas desculpas, né? Vai dizer, não vou porque... Aí não vai porque tá com medo, não vou porque não tenho dinheiro, não vou porque isso. Mas a gente tá aqui falando, pô, a gente abriu uma empresa, cada um botou pouquíssimo dinheiro e deu resultado. Hoje a gente sustenta nossas famílias com isso. Então, acho que não tem desculpa, cara. Vai atrás, faz, toma risco, sai da zona de conforto. E aí, não tem segredo. Não tem segredo, não. É tão simples, né? Mas a prática é difícil, mas... A prática é... Lógico, o dia a dia é batalha. Mas aí, se você só quiser fazer o que é confortável... Pra vida, é isso, né? Bebe leite, né? A minha resposta, pra variar, né? Acho que vai só complementar o que o Daniel tava falando. Eu acho que esse lance que os filósofos falavam aí há mais de 2000 anos sobre conhecer a si mesmo. É porque existe um ímpeto, uma vontade, um feeling para tudo que todo mundo tem sobre o que fazer, sobre carreira. E às vezes você fica muito tentando modelar os outros ou vendo o que tá dando certo na rede social. Só que lá no fundo tem um chamado profissional mesmo. Um chamado espiritual, um chamado emocional, enfim. Exato. E que você tem que ouvir, que você tem que criando um silêncio interno para você ouvir para onde é que você tem que ir. Eu falei para Daniel, porque sabe aquele lance da palestra do Steve Jobs sobre conectar os pontos? Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só quando você chega lá que você olha para trás você consegue conectar. Eu falei para Daniel, cara, eu criei um chatbot para vender redes de marca em 2016, 17. Eu testei isso aí, não fechei uma venda. Só que, cara, conectou, não sei, a questão do marketing. Eu tive bons resultados com a escola de advogados, grandes resultados com a escola de advogados, mas em dado momento eu pensei que eu tinha fracassado. Só que quando eu olho desse ponto para trás, os pontos se conectam. O marketing se conectou com aquele lance lá do registro da marca, com a empresa, com um cara que eu meio que naturalmente eu sou um cara conector. Eu te conheço aqui, o João faz isso, então vou conectar o João quando eu tiver a oportunidade de conectar. Então é mais ou menos isso, sabe? Sim. Então eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais a fundo e tomar essas decisões que são importantes, que são duras, né? Que dá medo e enfrentar. Eu acho que é isso. Perfeito. Eu acho que essa mensagem chegou para muita gente, inclusive para mim. Nona pergunta, pra gente chegar na 10ª. Um hábito diário que você não abre mão. Cara, falar com Deus. Falar com Deus. Show. Um hábito, né? Todo dia. Não é todo dia, mas o jiu-jitsu não dá pra abrir mão. Cara, eu fico maluco também. Se eu deixo de treinar, minha terapia. Tento todo dia, cara. Todo dia também. Quando não dá, é assim, dói, mas Sim. é o hábito que eu busco ser o mais consistente possível ultimamente. Te entendo, cara. Uma visão de onde vocês querem ver a Nidos daqui 10 anos. Cara, daqui 10 anos... Como é que vocês enxergam a empresa ou os negócios de vocês? A gente tinha uma pretensão de virar a maior do Nordeste. Eu não lembro em quanto tempo, né? Salvo engano, 5. 2030. Mas em 10,
A ideia já expandiu muito, né? Já é um exercício de imaginação. Ó, que uma não coisa dá que a muito- gente, uma coisa que a gente tem pretensão é de abrir uma unidade lá em São Paulo. Uhum. A gente já está com esses planos. A gente já tem parceiros importantes lá. Eu acredito que talvez seja um próximo passo aí. Tanto para eles quanto para nossa advocacia, né? Perfeito. Inclusive, um abraço para 2 parceiros, né? Importantíssimos hoje, que estão ali com uma sinergia bem bacana. O Matheus Matsuno Uhum. e o Ricardo Johnston. Ricardo. São 2 parceiros que a gente tem criado um laço bem, bem legal. Perfeito. Perfeito. Meus amigos, eu agradeço de verdade, assim, de coração, a presença de vocês. Aprendi muito com vocês. Eu queria muito trocar essa ideia com vocês. Eu sinto essa questão também que o Ângelo tinha falado sobre concorrência e etc. Cara, eu venho desmistificando isso comigo há um tempo, né? Desde que eu comecei a participar ainda mais de grupos de mentoria, de masterminds. Recentemente eu tive na mentoria do Rafael Mota, né? Que vocês devem conhecer. Muito bom ele. E, assim, o que eu mais observava ali era a troca de ideias de pessoas que estavam no mesmo nicho, né? Falavam sobre a mesma coisa e que compartilhavam as ideias, né? E o quanto que aquilo era sinérgico para ambos os negócios, né? E aquilo complementava. Até porque o Brasil, o mundo é tão grande, né? É muito difícil tu criar esse senso. E aí, talvez essa seja também um dos motivos que eu tenho admiração por vocês. E pelo papo ainda que a gente trocou aqui hoje. Talvez pelas coisas em comuns que a gente tem, mas porque eu vejo vocês como verdadeiras inspirações, não só para mim, mas como para boa parte do empreendedorismo maranhense, né, cara? Como eu falei, é muito difícil vocês verem pessoas que estão fazendo o que vocês têm feito. E aí eu deixo aqui o meu agradecimento. Eu tenho certeza que a turma que ficou aí até o final deve ter gostado bastante do papo. E se quiserem deixar mais uma palavra no final, fica à vontade. Se a gente deixou de falar alguma coisa, vamos depois tentar trazer esse outro bate-papo, né? Falar um pouco sobre sua família. Vamos falar de vários temas. Pô, eu queria só agradecer, reforçar. É uma honra. Esse sentimento de inspiração, ele é recíproco, né? A gente também te enxerga com essa visão aí diferente, né, da galera tradicional, da galera que jovem também. E dizer que tu pode contar com a gente também sempre. A gente tá aí para conversar, para debater, para trazer ideia. E vamos para cima, vamos. O mundo é nosso. Fechou. Foi um prazer estar aqui, viu, João? Queria agradecer novamente o convite e dizer que eu acho que o grande ponto que eu vejo diferencial em ti, no que tu tem feito, é justamente esse... Porque no processo de aprendizado, todos nós estamos, nós estamos sujeitos a erros, às vezes a gente não está em resultado que às vezes a gente imagina, só que você está sempre ali buscando, sempre ativo, consistência, sempre compartilhando. Então isso é algo de valor que tu tem, essa questão de compartilhar conteúdo. Não que eu me afastei, eu ainda faço isso, mas tenho diminuído. E eu, quando eu olho para ti, às vezes criando conteúdo e falando com a audiência de advogados, eu me sinto o Ângelo daqueles anos atrás, sabe? Então, eu quero te parabenizar por isso e te agradecer por a iniciativa do podcast. Tá, só para finalizar, na pergunta da visão, Daniel falou, acho que eu não perdi o fio da meada. É verdade. Eu tenho uma visão, porque 10 anos expandiu muito. Eu tenho uma visão de 5, clara. 10 anos, eu imagino que a gente vai ser um grupo empresarial. Que a gente vai ter soluções para empresas em todos os segmentos possíveis. Eu acho que é um tempo razoável. E com 10 anos eu não quero trabalhar mais, não. A gente vai trabalhar mesmo. Não, trabalhar por escolha, mas não por obrigação. Sim. E outra coisa, gerindo, fazendo a ópera acontecer, né? Perfeito. Nossa. O Grupo Estúdio faz isso, né? Que é uma franquia do João Kepler. Sim. Que ele entrega vários serviços. Ele é nosso cliente, o Grupo Estúdio. A franquia daqui do Maranhão, ela é. Eles entregam isso também. Bem legal. E outra coisa, por que um papo franco... As perguntas são verdadeiras, né? Aliás, as perguntas são verdadeiras e as respostas também. Porque tem muita gente que fala assim, não vou falar meus planos pra fulano, não vou falar meus planos pra... Cara, só que uma vez que tu se compromete, é tão forte isso, total, que se você aponta, né? Então eu falo isso, não tenho medo do fracasso. Eventualmente, se nós não conseguirmos, nós vamos estar também na correria. Sim. O importante é fazer. Com certeza. Sim. E, cara, eu acho que o julgamento ele vem mais das pessoas que não executando, né? Agora, quem tá na linha de frente, como nós estamos,
o cara que erra, tu só entende que ele errou, mas ele vai dar continuidade. Não julga. E é muito né? legal que, tu se aliar com pessoas que têm essa visão, porque o Baia, por exemplo, a gente atua ali na mesma área praticamente, né? Praticamente a mesma área, só que eu vejo muitos colegas que eventualmente atuam na mesma área te vendo como concorrente. Sim, Assim, querendo... Limitando ali. Tu percebe que, pô, tu vai tentar dialogar com ele, ele quer limitar ali as estratégias, as coisas, as experiências. E o Baia sempre foi muito aberto, assim. A gente sempre teve esse diálogo, né? Sempre, sempre. Pô, de dar suporte ao outro ali, de apoiar. Então, eu acho isso muito legal. Cara, talvez por isso, quando me veio a questão de, pô, saio do escritório, eu pensei em ti e no Ângelo, né? De ir lá falar contigo, perguntar se eu poderia ir lá para compartilhar essa ideia. Pô, claro. E assim, porque realmente eu enxergava, pô, os caras estão fazendo isso daí, por que eu também não consigo fazer, né? E aí fui atrás de fazer, as coisas aconteceram, graças a Deus. Tô conseguindo cultivar os meus registros de marcas, minhas parcerias, né? Enfim, tudo graças a Deus. E assim, tudo por ele também. Agradeço novamente, eu acho que a gente pode depois dar continuidade nesse bate-papo no tatame. Bora puxar esse treino. Vamos fazer o treino massa. acontecer. Quando tu voltar de novo, aí a gente pode marcar, Massa. beleza? Top. Para você que ficou até o final, te agradeço e eu já relembro você que tem curtido os nossos shorts, né? Que se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente. Desse conteúdo também vai ter muitos shorts que a gente vai estar postando e a gente vai aguardando o próximo episódio também com pessoas de referência, como vocês têm visto aqui no nosso podcast. Até mais e um abraço. Fechou, cara.